Passo agora à premissa do crime de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, para depois, então, entrar nas condutas. Senhor presidente, egrégia turma, a denúncia, ora submetida a julgamento, ela imputa aos réus a prática de crimes contra as instituições democráticas e essa é a razão pela qual eu passo a análise do crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O tipo legal vem assim descrito: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito, democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Eu inicio a análise pelo bem jurídico tutelado pela norma penal em comento, qual seja o Estado democrático de direito. O professor só para não pular uma página aqui, o professor de ciência política da New York University, Adam Pravorsky, esclarece que a palavra democracia possuía uma conotação negativa até muito recentemente, tendo inclusive seu uso desaparecido ainda na Roma Antiga. Tanto assim é que os pais fundadores americanos, nos Federalist Papers, utilizavam o termo república para fazer referência à democracia representativa, como James Madison também fazia no paper número 14, e dizia: numa democracia, as pessoas se encontram e exercem o governo pessoalmente. Numa república, elas se reúnem e o administram pelos seus representantes e agentes. Após a Primeira Guerra Mundial, o termo democracia passou a ser empregado de maneira positiva, sob a influência do presidente americano Woodrow Wilson, para indicar soberania popular e autogoverno consentido pelos governados, em contraposição à filosofia comunista de Vladimir Lenin. A ideia nodal de autogoverno, representação e consentimento foi sendo qualificada ao longo do tempo, na medida em que nunca se mostrou suficiente. A mera existência de eleições não se revelavam idôneas a representar a democracia e nem mesmo para garantir estabilidade política ou respeito às liberdades e direitos fundamentais. Como anota Przeworski, o conceito de democracia evoluiu gradualmente para se tornar uma nova construção que elevou a liberdade ao valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado se as pessoas forem governadas apenas pelas leis que elas mesmas determinarem e as quais sejam igualmente sujeitas a crivo da sociedade. Íncitas à ideia de democracia, sob essa lógica, figuram os valores morais da liberdade e da igualdade, que, por sua vez, demandam instituições capazes de limitar a vontade da maioria, conforme nós encontramos na Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Eu faço uma transcrição, mas me baseio especificamente nesse trecho. A ideia de igualdade pública também fundamenta limites à própria tomada de decisões democráticas. A igualdade pública exige ainda que direitos liberais e civis fundamentais
sejam igualmente respeitados pelo processo democrático, funcionando assim como limite à atuação da decisão majoritária. Nada obstante, não existe consenso sobre quais instituições devem compor o conceito de democracia para garantir a vontade popular respeitada, evitando domínio por grupo de interesse, mas, ao mesmo tempo, filtrada, refinada e limitada de modo a combater a tirania da maioria. O professor da Universidade de Yale, Robert Post, por exemplo, identifica na liberdade de expressão um dos componentes essenciais e indispensáveis para a democracia na tradição daquele país. Diz ele, é por essa razão que denominamos a primeira emenda de caráter antimajoritário, a guardiã de nossa democracia. Ainda que o objeto próprio da primeira emenda seja restringir as leis que uma maioria poderia promulgar, sua finalidade é proteger a livre formação da opinião pública, que constitui o sine qua non da democracia. Os primeiros teóricos possuíam uma compreensão bastante inadequada da natureza da democracia. Imaginavam que o princípio fundamental da democracia era um majoritarismo expresso por meio das eleições. Mas o majoritarismo e as eleições são meros mecanismos de tomada de decisão. A democracia não se assenta em técnicas decisórias, mas sim no valor do autogoverno, na noção de que aqueles que estão submetidos à lei devem também se perceber como autores da lei. Essa formulação sugere que as proteções judiciais conferidas pela primeira emenda à liberdade de expressão são necessárias, ainda que não suficientes para assegurar a legitimidade democrática. Se as pessoas são impedidas de participar da formação da opinião pública, de modo a torná-la responsiva ao seu próprio ponto de vista, dificilmente se perceberão como potenciais autoras das decisões governamentais que as afetam. A democracia exige que a atuação estatal esteja vinculada intimamente à opinião pública. Cito a obra do professor Robert Post, Democracia, Expertise e Liberdade Acadêmica. Conferindo idêntico peso ao caráter dialógico e participativo dos regimes democráticos, o cientista político Robert Dahl entende que as democracias concretas, por ele denominadas de poliarquias, seriam compostas por 8 elementos: liberdade de organização, liberdade de expressão, direito ao voto, acesso aos cargos públicos, direito dos líderes de competirem por apoio, eleições livres e justas, instituições que tornem as políticas públicas subordinadas às preferências dos eleitores. Outros autores, ao examinarem os signos distintivos da democracia, conferem ênfase a mecanismos criados no âmbito do próprio Estado, com o desiderato de limitar o seu arbítrio, incluindo o bicameralismo, o veto executivo, o impeachment e o próprio controle judicial. Quanto ao controle judicial, John Healey, citado em vários artigos nossos, alguns chamam de John Eli, embora reconhecendo como ideia principal da definição de democracia e igualdade política, sustentava que o maquinário do governo democrático só funciona devidamente quando mantidos abertos os canais de participação política e comunicação, o que seria garantido pela intervenção do judiciário quando necessário. Da mesma maneira, mais geral, os professores da Harvard Law School, Carl Sustein e Mark Tushnet e seus coautores explicam como os freios e contrapesos foram vislumbrados na tradição constitucional americana
a partir das ideias de Madison e adotadas pelo Brasil. O sistema de freios e contrapeso no âmbito da estrutura federal foi concebido para prevenir tanto o domínio por grupos de interesse, quanto a representação orientada por interesses egoísticos. Caso um segmento dos governantes viesse a ser influenciado por interesses divergentes daqueles do povo, outros agentes estatais teriam simultaneamente o incentivo e os meios necessários para resistir. E aqui eu cito a obra do professor Kassusten, que é muito lembrado quando discutimos a questão da capacidade institucional, na obra constitucional, na obra sobre lei e constitucionalismo. Essa ideia também é encontrada na obra de Aníbal Pérez Lilan, professor da Universidade de Notre Dame. E aqui um trecho pequeno. Governos democráticos não cometem violações graves ou sistemáticas de direitos humanos contra seus cidadãos. Não censuram vozes críticas na mídia de massa, não proíbem a organização de partidos políticos ou grupos de interesses legítimos, entendendo legítimo no sentido amplo. As democracias modernas, usualmente, codificam os direitos dos cidadãos e autoridade governamental em uma Constituição escrita e se apoiam um poder judiciário independente e em outras instituições de controle e responsabilização, tais como as Cortes Constitucionais, órgãos independentes de auditoria, agências investigativas, tudo para proteger o direito dos cidadãos contra ingressos e ingerências indevidas do governo. Nota-se, então, uma imbricação entre o conceito de democracia e de Estado de Direito, este compreendido como o rule of law, a ideia de que os governantes devem exercer seus poderes nos limites estabelecidos pelas normas públicas, não de modo arbitrário ou em proveito de interesses pessoais, por sua vez. E, por outro lado, os cidadãos também devem idêntico respeito às normas legais, de maneira que estas sejam aplicadas a todos igualitariamente. Apesar de ser inequívoca essa íntima ligação entre democracia e o Estado de Direito, também em relação ao último, há controvérsias quanto quais normas públicas devem estar presentes em dado ordenamento para que se reconheça a observância do rule of law. E aí eu trago novamente a enciclopédia da Universidade de Stanford. Pode-se dizer, então, que o Estado democrático de direito é um conceito multifacetado, que não pode ser compreendido de maneira binária, como existente ou inexistente. A sua utilidade para a teoria constitucional reside na sua capacidade de albergar diversos vetores institucionais, considerados pela literatura como indicadores de uma boa governança pública, que merecem exame casuístico e sensível, a diversos graus de maturação. Esses indicadores nem sempre são de fácil constatação, e a sua dimensão é deveras controvertida. Ademais, consoante aponta Stefan Voigt, um Estado de Direito completo nunca se realizou e provavelmente jamais se realizará na medida em que depende não apenas da qualidade formal das instituições em dado lugar e tempo, mas também da qualidade dos organismos incumbidos de sua implementação fática. A complexidade inerente à matéria decorre do fato de que o Estado de Direito é composto por várias dimensões, muitas das quais são também multifacetadas. O autor propõe, Stefan Voigt, uma análise restritiva do Estado de Direito, abrangendo o exame de apenas 7 categorias: separação de poderes, controle judicial, independência judicial,
responsividade judicial, independência persecutória, devido processo legal e direitos humanos básicos. Nada obstante essas dificuldades, são diversas as organizações e estudiosos que se dedicam a classificar as instituições que devem ser apreciadas na análise empírica comparativa do Estado democrático de direito, valendo-se de critérios bem mais amplos que os propostos por Voigt, como agora eu enunciei. E essa parte da doutrina constitucional, ela estabelece índices para medir a qualidade do Estado de Direito em diferentes países. E, ao verificar esses índices, ela estabelece 8 eixos gerais. Primeiro, limite aos poderes governamentais. Afere-se a efetiva limitação dos poderes do governo pelo Legislativo, pelo Judiciário, por auditorias independentes e por freios não governamentais. A aplicação de sanções aos agentes por má conduta, bem como a sujeição do processo de transição do poder ao ordenamento jurídico. 2. Consideram ainda como integrantes um índice da democracia, a ausência de corrupção. Verifica-se se os agentes públicos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das forças policiais e militares se abstêm de utilizar a função pública para fins de proveito privado ou indevido. Ainda dentro dos 8 eixos, terceiro, justiça criminal. Examina-se a efetividade do sistema de investigação e de julgamento penal, a tempestividade das decisões, a capacidade do sistema criminal de reduzir a reincidência, bem como, enfatiza os aspectos a seguir, sua imparcialidade, independência frente a influências indevidas, ausência de corrupção, além do devido respeito ao processo legal e aos direitos dos acusados. 4. Ainda no índice da classificação da democracia, direitos fundamentais, avalia-se a garantia da igualdade e da não discriminação, a proteção do direito à vida e à segurança pessoal, o respeito ao devido processo legal, a efetividade da liberdade de opinião e de expressão, da liberdade de crença e de religião, da proteção contra interferências arbitrárias na esfera da vida privada, da liberdade de reunião e associação, bem como a efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 5. Aplicação regulatória. Afere-se a efetividade da aplicação das normas regulatórias, a imparcialidade em sua execução, a condução séria dos processos administrativos. 6. Governo aberto. Considera-se o grau de publicidade e acessibilidade das leis e dados governamentais, a efetividade do direito de acesso à informação, os canais de participação cívica e a existência de mecanismos de reclamação acessíveis e funcionais. 7. Ordem e segurança. Analisa a efetividade do controle da criminalidade, a limitação de conflitos civis internos e a existência de meios institucionais que evitem que os cidadãos recorram à violência para a resolução de seus conflitos pessoais. E Justiça Civil, 8º. Examina-se a acessibilidade e a capacidade econômica dos cidadãos de recorrer à Justiça Civil, a ausência de discriminação, a corrupção e influências indevidas sobre os órgãos jurisdicionais, a razoável duração do processo, como agora contemplado pela Constituição Federal como direito fundamental e cláusula pétrea, a efetividade da execução de decisões judiciais e a disponibilidade de mecanismos alternativos de solução de controvérsias que sejam acessíveis, imparciais e eficazes, como inserimos na nova ordenação processual, os meios alternativos de solução judicial. Vale mencionar que o Brasil, infelizmente, ocupa apenas a 80ª posição
no ranking entre 142 países analisados pelo Índice do Estado de Direito 2024, sendo que o eixo, como pontuação mais baixa, infelizmente, diz respeito à justiça criminal. Dentro desse eixo, o critério com menor pontuação é o relativo à imparcialidade do sistema criminal. Nesse aspecto, o Brasil ocupa a estarrecedora penúltima colocação no ranking global, sendo a vexatória última posição ocupada pela Venezuela. De maneira semelhante, a organização sem fins lucrativos Freedom House utiliza o índice Nações em Trânsito para averiguar a situação da democracia em determinados países. Muito embora a referida organização colha dados empíricos apenas de países situados entre a Europa Central e a Ásia Central, o estado dos critérios que compõem aquele índice e, consequentemente, o estado da arte e o estudo revelam que a diferenciação entre democracias e autocracias é permeada por diversos matizes, dividindo os países em 5 categorias: democracias consolidadas, democracias semiconsolidadas, regimes híbridos ou transicionais, regimes autoritários semiconsolidados e regimes autoritários consolidados. O enquadramento de determinado país em uma dessas categorias depende do exame de diversos fatores, reunidos em 7 indicadores: governança independente, governança democrática, independência e configuração do judiciário e, mais uma vez, constante a corrupção. Isso, presidente, equivale ao que a Suprema Corte faz ao ter um programa próprio de enumerar os objetivos de desenvolvimento sustentável e dar prioridade a esses julgamentos, o que é feito pela nossa inteligência artificial através de vários instrumentos. Vitor, Vitória, Maria e Rafa, nossos equipamentos de inteligência artificial. As democracias consolidadas são países que se aproximam das melhores práticas da democracia liberal. As democracias semiconsolidadas caracterizam pela presença de instituições eleitorais regulares e competitivas, também fundadas no sufrágio universal, embora possam ocorrer irregularidades pontuais. Regimes híbridos ou transicionais são democracias eleitorais frágeis que cumprem apenas requisitos mínimos para a escolha dos governantes. Regimes autoritários semiconsolidados são regimes que procuram manter uma fachada democrática, mas não cumprem sequer os padrões mínimos de uma democracia eleitoral. Eleições são marcadas por manipulações sistemáticas, uso abusivo de recursos públicos e irregularidades que garantem a vitória dos incumbentes. Regimes autoritários consolidados caracterizam-se pelo fechamento quase absoluto do espaço democrático. O poder concentra-se em ditadores ou elites dominantes, mantidos por longos períodos mediante eleições simuladas, eleições pautadas e eleições muitas vezes simuladas, sem competição real. A liberdade de expressão é praticamente inexistente. A mídia é estatal ou controlada por aliados do regime, e a censura é onipresente. Regimes autoritários consolidados. O judiciário encontra-se subordinado ao poder político e serve de instrumento, nesses regimes autoritários, de perseguição de opositores. A violação a direitos civis, políticos e humanos são disseminadas, e a corrupção é endêmica e utilizada como mecanismo de manutenção do regime e de neutralização de adversários.